Capítulo 7. A revolta. Inicialmente, procuramos entender quais eram os atributos de Deus e depois como foi operada a criação e no que ela consistiu. Procuremos agora compreender como e por que ocorreu a revolta. Começamos aqui com as dúvidas, as dificuldades e as críticas. Aqui principia a revolta contra a teoria da revolta. Resumamos. Os conceitos desenvolvem-se presos numa concatenação estritamente lógica. Deus deve ser tudo. Se algo existir além dele, que não esteja em função dele ou não dependa dele, então Deus não é mais Deus. Esse algo poderia ser seu inimigo, e isso destruiria a sua onipotência. Nasceria daí um dualismo que destruiria a sua unidade. Portanto, se nada pode existir fora de Deus, ele teve de criar dentro de si mesmo. Isto significa que a criação é derivada da própria substância de Deus. Nós podemos criar coisas novas tomando uma substância fora de nós, porque somos uma parte no todo. Mas se fôssemos tudo, teríamos de retirar a substância de dentro de nós mesmos. Não podemos admitir que esta substância divina seja de natureza material, mas somente espiritual. Ora, a não ser que admitíssemos que Deus seja de natureza material, o que não poderíamos compreender, não saberíamos como o nosso universo, constituído em grande parte de matéria, possa ter sido o resultado direto desta primeira criação, a espiritual. Assim, uma parte de nosso universo, o espírito, pode representar uma derivação direta da substância divina, mas não certamente a outra, que é matéria. Entre Deus e a matéria há um abismo. Como preenchê-lo? Surge aqui uma mudança de natureza, só explicável com a intervenção de um fato novo, ocorrido depois, e tão grave que chegou a mudar as características espirituais da criação original, a primeira, resultando numa segunda criação, que tem qualidades opostas. Espírito e matéria, com efeito, sempre foram contrapostos um ao outro, como dois extremos irreconciliáveis. E eis aqui despontando novamente, como já nos referimos, a necessidade lógica de um fato novo, sem o qual não poderemos jamais justificar diante de Deus a constituição de nosso universo, se o considerarmos um produto da primeira criação espiritual. De fato, como poderia um universo cindido em tal dualismo ser a emanação direta de Deus, cuja primeira qualidade é e não poderia deixar de ser justamente a qualidade oposta, ou seja, a unidade? Eis que a lógica impõe esse fato novo. Qual teria sido ele? Não pode ter sido o acaso, excluído pela perfeição do Criador e de sua obra. Não pode ter sido o capricho de Deus, outro absurdo inaceitável. O fato novo devia representar a continuação da concatenação lógica, sempre respeitada até agora. A teoria da revolta e da queda representa a continuação desta lógica. O problema é compreender todos os elementos que constituem o fenômeno. É o que procuramos fazer agora nesta segunda parte da análise e crítica. Comecemos estabelecendo o valor desses elementos. Essa teoria da revolta e da queda muitas vezes torna-se inaceitável porque não se conhecem esses elementos,
condição que gera uma confusão acerca do estado real das coisas. O problema, portanto, para responder a todas as objeções, consiste em explicar e esclarecer todos os pontos de vista, as causas e o desenvolvimento do fenômeno. Mais tarde voltaremos à argumentação e então responderemos mais extensamente a cada uma das dificuldades que nos foram lançadas por outros ou procuradas por nós mesmos. Os temas das objeções giram não só em torno da perfeição de Deus e de sua obra, que seria um motivo suficiente para tornar impossível o desmoronamento do sistema, mas também da onisciência de Deus, mediante a qual ele podia ter impedido a ruína a qualquer momento. Surge então o problema da liberdade do ser, de sua desobediência, e também a questão de seu conhecimento, acrescentando-se que, sendo tal criatura perfeita, porque constituída de substância divina, ela não podia errar, mesmo porque, conhecendo o futuro, devia conhecer as consequências do seu erro. Esta segunda parte é dedicada à solução destes problemas e de outros semelhantes. Comecemos então observando as características do sistema, a fim de descobrir os precedentes que podiam constituir o terreno sobre o qual teria sido possível desenrolar-se a revolta. Da primeira criação espiritual nasceram muitos elementos distintos. Assim, no seio do sistema, eles adquiriram individuação própria, de tipo egocêntrico, à semelhança do próprio modelo, Deus. A substância espiritual com a qual eles foram gerados não foi criada, pois constituía a substância incriada de Deus. O que foi criado como coisa nova que antes não existia foi a diferente disposição dessa substância em suas individuações particulares, formando as criaturas como seres distintos. A este fato devemos, e todos os seres criados também devem, a capacidade de dizer eu, e como tal existir. Ora, vimos que se essa tão grande pulverização do todo podia ameaçar a sua unidade, o perigo do processo divisionista foi superado com o equilíbrio dado pelo processo oposto, onde todos os elementos do sistema foram imediatamente enquadrados numa ordem e disciplinados por uma lei, razão pela qual a primeira criação resultou num sistema orgânico. Deus tornou-se centro do sistema e permaneceu situado no topo da hierarquia. Esse lugar lhe cabia de pleno direito. As criaturas deviam sua vida a Deus e não podiam existir senão em função dele, devendo-lhe perfeita obediência. Estas eram, logicamente, as bases nas quais devia se apoiar a vida de todo o sistema e também a de cada elemento componente. Estas eram as condições indispensáveis para que a criação não se desfizesse em desordem, despedaçando-se no caos. Impunham-se então dois imperativos categóricos. Primeiro, a presença de uma lei emanada de Deus para regular a ordem. E segundo, a absoluta obediência a essa lei por parte da criatura. Estas são as regras fundamentais indispensáveis para dirigir qualquer unidade coletiva constituída em forma orgânica, seja molecular ou astronômica, seja fisiológica ou social. Encontramo-nos assim diante do imperativo lógico de uma obediência absoluta. A necessidade da colaboração numa ordem perfeita era imprescindível,
pois o sistema, sendo perfeito, devia funcionar na perfeição. Que desastre, então, resultaria da mínima desobediência e desordem? Mas seria possível uma desobediência? Aqui começam as objeções. Num sistema perfeito, composto de elementos perfeitos, não é concebível uma possibilidade de erro. O grau de perfeição que a ordem possui devia tornar o sistema invulnerável, pois ele estava isento de qualquer defeito. Nessa condição, portanto, o sistema devia permanecer inviolável, acima de qualquer risco. Observemos, porém, com maior atenção. Pesava sobre as criaturas o perigo de uma desobediência, pois elas, embora perfeitas, por serem constituídas de substância divina, possuíam uma perfeição relativa. Eram perfeitas em relação à sua posição na hierarquia e à função que deviam executar no organismo. Eram totalmente perfeitas em si mesmas em relação às suas posições, mas não perante a perfeição de Deus, a única absoluta. Isso é consequência lógica da estrutura hierárquica do sistema, que dava lugar a uma subordinação de posições no todo, tanto na função a executar, como na perfeição e no conhecimento. Com relação à sua posição e função a executar, as criaturas possuíam, em grau de perfeição, as qualidades necessárias e o completo conhecimento, mas não possuíam o grau de perfeição das qualidades e do conhecimento do Ser Supremo, e, portanto, não sabiam tudo. Daí a necessidade da aceitação apenas por obediência da criatura de algumas partes da lei, nos pontos que o conhecimento dela não atingia, tal como acontece com as células dos tecidos musculares, que obedecem às células nervosas, embora todas juntas obedeçam ao eu central do ser. Era nessa relatividade da perfeição como conhecimento, consequência direta da estrutura hierárquica do sistema, que se aninhava a possibilidade de erro. As criaturas poderiam errar caso se aventurassem nesse espaço desconhecido, fora do campo que lhes fora pré-estabelecido. Poderiam errar caso procurassem ultrapassar os limites impostos pela obediência à ordem da lei. Poderiam errar caso quisessem exagerar o próprio egocentrismo, indo além dos limites de suas funções e de seu conhecimento relativo. Dada a estrutura orgânica do sistema, não podia ser concedido a cada elemento componente o conhecimento absoluto, que só podia caber a Deus. Isso também ocorre em nosso organismo, onde cada célula sabe e executa o seu trabalho, mas não pode entrar no campo de trabalho e de conhecimento das outras células, de outra natureza, adaptadas a funções diferentes. Cada uma, em perfeita obediência, permanece no seu posto diante do eu central, que dirige todo o organismo. Em cada sistema orgânico, há necessidade absoluta de todos trabalharem de comum acordo. Todos os elementos sabiam disso, conheciam o dever e a utilidade imediata da obediência. Mas sabiam também que acima de cada um, acima de si na hierarquia, havia outro que sabia mais, até chegar a Deus, que sabia tudo. E o egocentrismo, base na qual está apoiada a individualidade de cada um, é por sua própria natureza expansionista e, em seguida, centralizador. Cada um poderia ter permanecido no seu posto designado em sua perfeição e conhecimento relativos e limitados,
completos em relação à posição ocupada e ao trabalho a executar. As posições mais altas eram mais ricas de poder, mas também de deveres, sendo todas igualmente dignas e honrosas. Só assim, com todos coordenados, pode existir um belo edifício, onde os menores obtêm proveito do poder e da sabedoria dos maiores. A hierarquia não constituía uma injustiça, pois representava apenas uma distribuição de funções e de trabalho. Com relação à própria posição, todos eram igualmente perfeitos, sábios e poderosos. Obedecendo a essa ordem, todos aproveitavam essa distribuição de trabalho, ajudando-se reciprocamente. Tudo podia, assim, funcionar com perfeição, enquanto fossem respeitadas as regras estabelecidas. Podemos constatar o quão verdadeiros são estes princípios pelo eco que produzem em nosso mundo, onde tudo caminharia na perfeição se eles fossem aplicados. Mas a verdade é que há necessidade absoluta de respeitar a ordem estabelecida, pois ela é indispensável ao funcionamento de qualquer coletividade organizada. Por isso havia no sistema não apenas uma lei, mas também, como primeira condição, o dever de obedecer a ela com perfeita disciplina. Mas, se de um lado havia elementos que impeliam à manutenção da ordem, de outro lado havia elementos que impulsionavam em direção contrária. Se havia para o ser uma zona de conhecimento completo com relação à sua própria posição na hierarquia e à sua função a executar, havia para ele também outra zona, a qual, estando além daquela que lhe cabia, era de ignorância em relação a ele, e na qual o ser, por incompetência e falta de conhecimento, não podia penetrar, pois ali o erro seria possível. A obediência do ser fazia parte da disciplina compreendida na ordem do sistema, na qual estava construído todo o organismo do tudo uno Deus. O ser possuía a sua zona de domínio próprio. O limite além do qual não se podia passar estava assinalado. Além desse limite estava a zona tabu, proibida, que devia ser respeitada por obediência. Isso tudo não constituía uma imposição caprichosa ou irracional do chefe, mas sim uma consequência lógica e necessária da estrutura do sistema. Não significava uma prisão ou escravidão do ser, que permaneceu livre a ponto de poder desobedecer, mas constituía, sim, apenas uma medida de defesa para a vantagem do próprio ser. Entretanto, permanecia sempre diante dos olhos das criaturas essa zona inexplorada, na qual elas não deveriam entrar, mas cujo conteúdo, que elas ignoravam, pois escapava ao seu domínio, podia representar uma zona de domínio ainda maior para elas, uma vantagem a conquistar. Esse impulso de autocrescimento que impelia a explorar o desconhecido para ampliar o próprio domínio, derivava da própria natureza do ser, criado à imagem e semelhança de Deus como individuação egocêntrica e, portanto, tendente ao expansionismo. Esse era o impulso fundamental do ser. Entre esses impulsos contrários, a criatura estava perfeitamente livre, cabendo a ela apenas a escolha. Uma vez que as criou de sua própria substância, Deus havia transmitido para elas aquelas mesmas qualidades próprias de si, sendo a liberdade a primeira. Essa condição também
é uma consequência lógica e necessária na construção do sistema, cuja estrutura baseava-se na ordem e na disciplina, mas numa disciplina espontânea de seres livres e convictos, e não forçada de autômatos escravos e inconscientes. Sendo a criatura livre, sua obediência devia ser o resultado de uma escolha livre, que resultasse numa adesão espontânea à ordem da lei, expressão da vontade de Deus. Porém, justamente por ser livre, a criatura podia não somente obedecer espontaneamente, mas também não obedecer. Ninguém podia impedi-la de escolher. Permanecia tudo em poder da livre aceitação da criatura. Tratava-se de uma verdadeira prova de adesão, e só poderiam vir a participar definitivamente do sistema os seres que a tivessem superado. Os elementos que não tivessem sabido superar o exame deveriam aprender a lição de uma forma mais dura e forçada, para atingir o estado perfeito em que tinham sido criados e onde poderiam ter permanecido se tivessem obedecido. Isso significava algo semelhante a um segundo curso, mais lento e cansativo, para aqueles mais duros e rebeldes, a fim de trazê-los ao porto da salvação, condição necessária tendo em vista os elementos em jogo, como já vimos. De outra forma, como poderia a bondade de Deus obrigar todos a se salvarem sem violar a liberdade individual? Este segundo curso, que representa a queda, não foi, portanto, um erro, uma consequência de um defeito, mas sim uma possibilidade prevista, que deixava à liberdade da criatura o pleno direito de escolha. Esse respeito à liberdade da criatura, Deus o tem porque vê essa qualidade em sua própria natureza, considerando-a em tão alto grau que até mesmo se a criatura quisesse permanecer para sempre rebelde, Deus a respeitaria, apenas permitindo por último que ela se destruísse como individualidade e restituísse a substância que a constitui. Somente com o retorno da substância para Deus é possível a eliminação definitiva do eterno rebelde sem violar o princípio da liberdade. Estamos no momento decisivo. Vimos os impulsos que estavam em ação. O ser estava no meio a fim de realizar sua livre escolha. Qual das duas forças contrárias haveria de vencer, tomando a supremacia? O conflito está no seu auge e o ser envolve-se num turbilhão. Os seres criados eram do tipo eu sou, do mesmo modelo de Deus, porém menores. No centro de cada um deles domina o egocentrismo. No espírito de disciplina, na consciência da lei, na obediência a Deus, o ser devia achar a força para resistir ao impulso expansionista do próprio eu. Na livre aceitação do limite, o ser devia achar o freio que o mantivesse em seu lugar. Ele devia reconhecer espontaneamente que era menor diante do chefe e colocar-se na sua devida posição na escala hierárquica, subordinando-se como menor ao maior, pois isso é indispensável em uma coletividade orgânica. Eles conheciam esse seu dever, viam que a disciplina era necessária para o bom funcionamento do todo, tinham ciência da lei que ordenava a obediência e sabiam que a lei exprimia o pensamento e a vontade de Deus. Porém, havia mais. Os seres sabiam que esse mesmo eu, que ansiava se expandir como existência individual autônoma, era um dom de Deus. Esse dom de existir como eu distinto, independente,
fora dado a eles gratuitamente por Deus, por um ato de amor. Antes da criação, a substância deles já existia, pois ainda não havia nascido a sua individualidade, que agora os constituía, tornando-os criaturas existentes como tais. Para gerá-los, Deus os havia tirado de um estado em que eles, como indivíduos, não existiam, constituindo-os com a sua própria substância. Para fazer isso, fora necessário subdividir-se em infinitos eus menores, por ato de amor, pelo qual a divindade quisera como que se despedaçar em infinitos fragmentos, aos quais, em ato de altruísmo, comunicava a sua própria existência. Esse é o amor infinito. Nascidos desse amor e sacrifício, que são os primeiros elementos da criação, e por isso, tal como no exemplo de Cristo, também são os primeiros elementos da redenção, pela qual se reconstrói o que estava destruído. Esses infinitos seres, nos quais a divindade havia se pulverizado, tinham o dever sagrado de obedecer, como dívida de gratidão. No entanto, se num primeiro momento o tudo uno Deus havia como que se dividido em infinitos elementos, num segundo tempo, para não se dispersar, retomou-os em unidade, reconstituindo-se em forma orgânica, na ordem de um sistema do qual aqueles elementos constituíam o que em nosso organismo são as células. Feito isso, era necessário que eles se mantivessem aderentes à ordem estabelecida, em perfeita obediência à lei. Da criação nascera uma máquina perfeita, mas tudo precisava ficar em seu lugar. Tudo isso pode justificar e agravar a culpabilidade, mas não suprime a possibilidade da desordem, não elimina os impulsos constituídos pelas tentações que os instigavam ao abuso. Havia, sem dúvida, além do limite imposto pela lei, um conhecimento e um poder maiores, os quais a criatura não possuía. Por que não conquistar também tudo isso? Não eram livres os seres? Por que não experimentar? De acordo com a sua natureza, o eu fazia pressão internamente na direção expansionista. Eis aí a tentação, o impulso que podia traí-los, uma exageração do eu. Isso foi chamado de orgulho. Era a natureza do seu eu que os havia de trair. Além do limite residia o perigo, e os seres não sabiam o que havia lá. Mas era justamente esse desconhecido, situado além do conhecimento deles, a sua maior tentação. Talvez pudesse ser também uma grande conquista, então por que perdê-la? É verdade que Deus, com sua lei, traçou os caminhos da obediência, mas ele poderia ter feito isso para impedi-los de tentarem esta conquista, reservando-a só para si. Raciocínios semelhantes ainda são feitos até hoje pelo homem, mas ninguém se pergunta de qual modelo tenha nascido essa sua forma mental. Assim, sem saber o que havia além daquele limite, os seres fizeram uma suposição que não foi verdadeira, tendo sido punidos pela desilusão e pela ruína que resultaram como consequência. Colocaram-se assim fora da ordem, fora do sistema, de onde se acharam automaticamente expulsos. Então, não foi o sistema que desmoronou, pois como obra perfeita de Deus, não podia se arruinar, mas foram eles que se precipitaram no antissistema, no qual tudo se emborcou. Caíram então os elementos rebeldes, e não a obra de Deus, que permaneceu inviolável. Não será este o profundo significado oculto na simbólica narração bíblica de Adão e Eva,
que, ao serem tentados pela serpente, já então anjo rebelde e decaído, comeram o fruto proibido e foram depois expulsos do paraíso terrestre por sua desobediência? Os seres rebeldes enganaram-se quanto ao resultado de sua revolta, mas sabiam que era uma revolta contra a ordem. Seu erro e culpa foi de querer substituir a ordem chefiada por Deus por outra ordem, chefiada, ao invés, pela criatura. O movimento assume exatamente a forma de inversão. Explica-se dessa maneira a emborcação de todos os valores que ocorreu no antissistema. Trata-se, portanto, de erro culposo, cometido através do abuso da liberdade concedida por Deus. A reação que se seguiu não foi apenas o último elo de uma concatenação lógica, de um exato desenvolvimento de forças como efeito proporcionado à causa, mas foi também um fato merecido segundo a justiça de Deus. A culpa dos seres desobedientes foi querer possuir uma utilidade ainda maior do que aquela derivada de se manterem disciplinados na ordem. Por isso, foram lançados para fora do sistema. Como vemos, tratou-se de uma verdadeira expulsão do paraíso. O antissistema foi produto da sua expulsão do sistema e, por isso, continua seu desenvolvimento até agora em concatenação lógica, devendo percorrer até o fim todo o processo da queda e do reerguimento, até que tudo seja recuperado e restituído ao estado de perfeição originária. A divindade, onisciente e previdente, havia provido o sistema de impulsos inibitórios para funcionarem como freios contra o erro. Mas para não atentar contra a liberdade do ser, tudo isso foi deixado em seu poder, à sua livre escolha. Conforme o resultado alcançado em perfeita liberdade, ficaria decidido, após um exame, quem poderia ou não continuar pertencendo ao sistema. Também isso era lógico. Era necessário ter aceitado livremente a ordem no sistema, à qual ninguém poderia aderir à força. Com a sua obediência, o ser devia dar provas de que aderira plenamente e queria se empenhar na manutenção da ordem. De outro modo, o sistema teria constituído um amontoado de escravos, com a revolta ocultada em seu íntimo. A aceitação, demonstrada com a obediência, era a resposta lógica e necessária por parte do ser, que expressaria também o seu pensamento com a sua escolha, a qual Deus tinha o direito de exigir de um ser livre para aceitar ou não a oferta. Ora, a resposta não foi igual para todos os seres. Uma parte ficou do lado da ordem no sistema, e a outra parte, rompendo as filas da disciplina, lançou-se à desordem e, com isso, para fora do sistema. Essa parte, acreditando conquistar sabedoria e poderes ao ultrapassar os limites da lei, acabou ficando perdida fora da lei. Os que permaneceram na ordem escolheram o impulso centrípeto, unitário, dirigido para Deus. Os que se lançaram à desordem escolheram o impulso contrário, centrífugo, tendo como centro o seu egocentrismo, para expandi-lo contra Deus. Então o sistema partiu-se em dois, sistema e antissistema, dando origem ao dualismo. Mas, como veremos agora, ao invés de dizer que o sistema dividiu-se, implicando a ideia de um estrago, é mais exato dizer que o sistema, inviolável em sua estrutura, como não podia deixar de ser, permaneceu perfeitamente íntegro, sendo o antissistema
apenas o produto da expulsão de seus elementos rebeldes para fora do sistema. Uma vez iniciado este movimento de afastamento, a desintegração da parte corrompida, expulsa do sistema, continuou rápida e automaticamente à semelhança de uma desintegração atômica em cadeia. Então tudo, como já vimos, precipitou-se do estado de puro pensamento no estado de energia e, finalmente, no estado de matéria. Nas galáxias, onde a matéria nasce da energia, está o mais profundo inferno do ser, que atingiu aí o máximo da descida involutiva e começa a partir daí o estafante caminho da subida para Deus. Com estes esclarecimentos, não terminaram as dúvidas e objeções, porém, oferecendo uma visão mais pormenorizada, respondemos muitas delas. Para responder outras, continuemos a observar. Objetam que Deus, sendo onipotente, poderia ter impedido a queda e, com isso, todas as dolorosas consequências resultantes. Em geral, fazemos da onipotência uma ideia de arbítrio, de capricho que pode tudo, mesmo contra a lógica e a ordem da lei. No entanto, mesmo nós, quando invocamos a liberdade, buscamos obedecer à lei escrita em nossos instintos. Em sua onipotência, Deus não pode ir contra a lógica e a ordem da sua lei, porque se fizesse isso, iria contra si mesmo. Então, para nós, filhos da revolta, pode parecer que Deus não seja onipotente. Deus não podia impedir a queda sem violar o princípio da liberdade. Ele havia construído um sistema de ordem, onde cada impulso tinha uma função. A perfeição é e só pode ser determinística. Pelo fato de ser perfeito, o sistema criado por Deus apresenta-se para nós com as características de fatalidade. Num sistema perfeito, não se admitem oscilações de incerteza, que só podem derivar do livre-arbítrio e da ignorância para escolher. Chegamos, assim, a um conceito de Deus que se avizinha da abstração atingida pela ciência moderna. Um Deus inteligência e pensamento, um Deus lei, que dirige de dentro todos os fenômenos. Então, para não contradizer a si mesmo, o próprio Deus também não podia sair da inevitável concatenação lógica representada pelo desenvolvimento das forças depositadas no sistema. Não poderia romper os liames que fazem o efeito estar fatalmente ligado e ser proporcional à causa. Cada elemento ocupava no sistema o seu devido lugar em relação a conhecimento e poder. A onisciência e a onipotência só podiam pertencer ao chefe, elemento máximo e centro do sistema. Cada ser havia recebido todo o necessário de acordo com a sua posição e função. Além do mais, se não quisermos cair no absurdo, temos de admitir Deus como justo. Ora, são fatos concretos e inegáveis, conhecidos por todos, tanto a presença do mal e da dor em nosso mundo, como o imenso custo para emergir deles por meio da evolução. Se Deus é justo, tudo isso deve ser merecido. Termos sido criados, sem permissão nossa, para sermos condenados a achar a felicidade através de um caminho tão duro, sem haver merecido essa condenação, não é obra de justiça que possa ser atribuída a Deus. Com a criação, estabeleceu-se um pacto entre Deus e a criatura, um contrato de consentimento bilateral. Antes da criação, a criatura não existia, havendo apenas a substância,
não individuada num ser. Deus deu para ela uma existência individual própria. A lógica do organismo originado pela criação impunha que no seio deste organismo a criatura se coordenasse com todos os elementos componentes, condição sem a qual o organismo não funcionaria e o sistema não poderia existir. Era indispensável que cada ser permanecesse em sua devida posição. Assim como no sistema, Deus executava a função suprema de direção, todos os elementos componentes também deveriam realizar suas funções nas posições subordinadas. Era lógico e fatal, diante de tudo isso, que fosse expulsa do sistema a parte que romper o pacto, porquanto numa ordem perfeita não pode subsistir a mínima desordem. Isto ocorreu por parte da criatura, e o remédio possível foi isolar a parte doente, para que a parte sã não adoecesse, pois isso arruinaria tudo. Assim, a parte sã permaneceu de pé, intacta, e é devido a este fato que a parte enferma poderá se curar, reentrando no sistema após ser curada. Imagine-se, porém, o que ocorreria se a desordem tivesse, ao invés, partido de Deus. Poderia-se dizer que isto é impossível. No entanto, é o que se pretende quando se diz que Deus não deveria ter permitido a queda. Ora, na ordem da lei, dados os princípios em que se baseava o sistema, isso teria sido uma revolução e uma tirania. Então Deus teria Ele mesmo forçado uma revolução no sistema, não do tipo periférica e centrífuga, como sucede na revolta do povo, mas sim de tipo centrípeta, como ocorre no abuso do tirano, realizando uma revolução ainda pior do que a realizada pelas criaturas. Isso porque, partindo de Deus, tal revolta teria provocado o desmoronamento não apenas de uma parte do sistema, a qual seria possível expelir dele, mas sim de todo o sistema. Enquanto no primeiro caso, tudo é remediável por meio de Deus e do sistema, que permanecem íntegros, no segundo caso, a queda teria sido irremediável, porque a rebelião teria atingido o vértice, arrasando o próprio Deus, e tudo teria desmoronado irremediavelmente com ele, sem outra possibilidade de recuperação. Aí está, portanto, o que ocorreu na revolta e na queda. Dessa forma, indiretamente, respondemos a muitas dificuldades que apareciam contra a teoria da queda. Então, as posições hierárquicas emborcaram-se, e quem estava mais no alto caiu mais embaixo. Quem estava mais próximo de Deus foi projetado para mais longe, até Lúcifer, o maior de todos os rebeldes, que devia estar mais próximo de Deus e tornou-se o chefe do antissistema. No entanto, embora entre os maiores, Lúcifer sempre foi menor que Deus, e necessariamente menor deve ter ficado também na queda. Isto implica uma existência situada entre os dois chefes, Deus no sistema e Lúcifer no antissistema, uma diferença de grau em tudo, significando que o bem é mais forte do que o mal, e que na luta entre os dois, a vitória final só pode ser do bem. Assim, o sistema permaneceu de pé, representando a possibilidade de recuperação e o ponto de apoio da redenção, que de outra forma seria uma palavra sem explicação e um esforço sem meta. Assim, o sistema, sendo o mais forte, ficou em pé, como era indispensável, para poder reabsorver em seu seio o antissistema. Um desmoronamento absoluto, e não apenas parcial,
não teria oferecido nenhuma possibilidade de recuperação. Desta maneira, vencendo todas as objeções que nos foi possível encontrar a respeito deste assunto, pudemos neste capítulo ver que Deus fez tudo otimamente e não poderia ter feito melhor. Quanto mais observamos, mais devemos nos convencer de que a obra de Deus é perfeita. Com a verificação executada nesta segunda parte de análise e de crítica, ao invés de conseguirmos demolir a teoria da queda, fomos achando sempre novas confirmações dela. Final do capítulo 7.